Olá, boa tarde, sétimo. Tudo bem com vocês, meus queridos? Nós estamos de volta para mais uma das nossas aulas. Somos gratos pela rica oportunidade. E antes de entrar no nosso conteúdo de hoje, gostaria rapidinho só de falar aqui sobre a atividade que foi passada na nossa aula passada, né? Que era referente ao assunto, falando sobre ainda profecia, né? Aonde envolvia a questão dos profetas, que na época eles eram ou faziam um papel, né, também voltado para defender, para denunciar aquilo que eles viam de errado. Então, eu pedi que vocês pesquisassem uma notícia e que nessa notícia estivesse mostrando o que estava sendo anunciado e denunciado. Recebi a atividade de alguns, ainda falta, né, de muita gente. Eu espero receber o mais antes possível, né, quanto antes possível, certo? Então, dentro dessa atividade, nós observamos que hoje ainda continua se tratando de profetas, que cada um de nós somos, na medida em que nós fazemos este papel. Denunciamos, contestamos, reivindicamos alguma coisa, porque o profeta é aquele que anuncia algo, né? Então tá, vamos lá, entrando aí para a nossa aula de hoje, que tem como título Novas Situações, Nova Compreensão. Pelo título da aula, o que já deu para vocês entenderem, né? Quando fala de novas situações, de nova compreensão. Então, o título da aula, ele já fala um pouquinho que tudo muda, né? Com o passar do tempo, as coisas mudam, principalmente nós, seres humanos. Então, nós vamos, de acordo com as situações, nós vamos mudando e vamos tendo nova visão, nova compreensão, na medida em que nós vamos crescendo, que nós vamos entendendo, nós vamos também compreendendo da melhor forma. A gente cresce e junto com o nosso crescimento físico, intelectual, enfim, todas as outras áreas das nossas vidas também, elas vão crescendo junto, certo? Então, por que será que ao falarmos desse assunto, né, nós vamos observar que Deus ele sempre se importa com o ser humano em todas as circunstâncias. Ele não nos abandona, ele nos acompanha desde o nosso nascimento, ou melhor, desde a projeção, né, do nosso nascimento, porque a Bíblia fala que mesmo antes de nós nascermos, ele já sabia ele já sabe quem somos, já preparou tudo, né, para a nossa chegada. Então, ele cuida da gente sempre, desde sempre, certo? Na Bíblia mostra uma passagem importante que Deus ele não faz acepção de pessoas nesse momento, principalmente quando é relacionado aos seus cuidados, porque ele nos ama, né? Nos protege, nos guarda. E a exemplo disso, a gente pode observar lá naquela história de Jonas, quando Deus manda Jonas para a cidade de Nínive. Então, a missão de Jonas ali naquela cidade era realmente cuidar de um povo. Deus se importava com o povo de Nínive. Então, o povo de Nínive era considerado inimigo dos judeus. Deus podia muito bem deixar para lá, né? Porque ele era judeu. Mas não, ele tinha um amor muito grande e não bastava somente que ele estivesse bem. Para ele, todos tinham que estar bem. Então, na história de Jonas, Deus manda, né? Deus declara ter compaixão daquela população, daquela cidade. Então, se ele é o criador da humanidade inteira, desde que nascemos, né? Fomos criados, então deve mesmo se importar e querer o melhor para todos nós, como criador. Então, na aula de hoje, tratando-se da criação, né, tratando-se desse amor, nós podemos observar que nós evoluímos
na maneira de nos relacionarmos com Deus, na medida em que vamos crescendo. Na medida que os anos vão passando, todos nós mudamos dentro dessa evolução humana. Nós crescemos, amadurecemos, mudamos realmente ao longo dos tempos, né? Mudamos a maneira de compreender a vida. E cada um entende Deus a partir de suas experiências vividas. Nós vamos crescendo, amadurecendo, entendendo as coisas da melhor forma que cada um acha para si, certo? E isso ainda é melhor, ainda acontece na parte melhor, que são nas experiências vividas, as nossas próprias experiências. Então, na primeira parte do nosso texto, o texto mostra realmente o ciclo de vida, né? Da criança até já a pessoa adulta. Então, vamos ler o primeiro parágrafo? Mudamos com o tempo. Não nos transformamos só fisicamente. O nosso modo de entender e de avaliar o que acontece também vai mudando. Isso não quer dizer que éramos defeituosos antes. Cada fase da vida é assim mesmo, e isso é bom. Afinal, é emocionante saber que estamos sempre aprendendo, descobrindo, percebendo novos aspectos do que já conhecemos. Olha só, a mudança física, ela é visível para todos nós, né? O crescimento físico. Então, nós nos transformamos em todas as áreas, em todos os sentidos, não só fisicamente. Então, o nosso modo de entender, de avaliar as coisas, de ver o mundo como ele é transformado. Ele é feito na medida, ou ele acontece, né, na medida em que nós vamos crescendo. E isso não quer dizer que antes nós não entendíamos. Claro, só que nós não entendíamos com uma idade mais amadurecida, com uma visão mais segura, né? Então isso vai acontecendo realmente de acordo com a nossa idade. Então a gente vai amadurecendo de acordo com a nossa idade. Tem pessoas que quando criança já tem realmente um comportamento de adulto, já tem uns pensamentos mais firmes, né? Já tem um pensamento de uma pessoa adulta. E a vice-versa, já tem adultos que cresceram fisicamente, que mudaram, se transformaram, né? O corpo, enfim, mas que ele ainda permanece com mentalidade de criança. Ele ainda não cresceu nessa área. Isso é relativo, né? Então, acontece, por exemplo, uma evolução nas relações entre pais e filho. Então, ele mostra primeiro a mudança, né? Dentro dessa relação de pais e filho, nesse ciclo ao qual nós estamos vendo. Então, começando lá da relação da mamãe com o bebê, ainda realmente um bebê. E essa criança, ele vai crescendo, ele vai chegando na fase, né, de adolescente, já na fase de adulto, né? E vai se transformando a cada dia que passa. Então, como será que um bebê percebe a sua mãe? Começando com a primeira história, com a primeira pergunta, aliás, a relação que esse bebê tem com a mãe, como é que ele conhece, né? Como é que ele sabe, como que ele percebe que é a mãe? Muitos estudiosos relatam que o bebê ele conhece a mãe pelo cheiro, pelo contato que ele tem, né, do cheiro. Então, começa-se a conhecer a mãe a partir daí. Todo ser que chegar próximo, ele vai entender, ou seja, ele vai saber diferenciar da mãe, justamente por isso. Uma criança bem pequena pode achar que os pais sabem tudo. Claro, né, gente? Toda criança, nós sabemos que pai e mãe, ele é a base, ele é o espelho, ele é o exemplo para o filho. Então, toda criança realmente, ele vai achar que os pais, eles sabem tudo. Isso é normal, porque nós crescemos, nascemos, crescemos na companhia dos nossos pais. É onde nós temos a nossa maior segurança, o nosso maior apoio.
Um adolescente costuma querer ser diferente dos pais para afirmar sua própria personalidade. Bem, isso é relativo, né? Pessoas que, principalmente se tratando de adolescente, que é uma fase assim bem complicada da vida, não para todos, né? Mas alguns adolescentes passam por um momento bem difícil, enfim. Muitos deles têm comportamentos muito diferentes ou muito além daquilo que os pais gostariam que fosse, né? Uns para mostrar ao pai a sua própria personalidade, como afirma o texto, outros para mostrar que eles já podem tudo, que eles já cresceram, enfim. Um jovem adulto talvez comece a conversar com seus pais em termos de parceria. Ficando mais velha, a pessoa às vezes reformula sua imagem dos pais a partir da sua própria experiência, agora mais completa. Com o tempo vai passando, novos aprendizados vão chegando, o ser humano ele vai amadurecendo, né? E ele vai vendo que a imagem dos pais, a partir das suas próprias experiências, e começa a se espelhar realmente nessas imagens. As religiões tendem a ver o povo sagrado, tendo o nome que tiver, com a função do Criador, bem semelhante à dos pais. Povos e pessoas individualmente destacam mais determinados aspectos da relação com Deus, dependendo do que lhes está acontecendo no momento. Ou seja, nós observamos, cada um tem a sua relação com Deus, né? Da forma que ele achar que ele é, ou seja, que é possível, que ele gosta, que é o certo para ele. Nesse momento, o povo e pessoas individualmente, claro, né, se destacam em sua relação com Deus em momentos, vamos dizer assim, difíceis, complicados, como mostram as próprias imagens. Na primeira imagem, gente que sofre pode querer um consolador. Então, realmente é natural, né, a pessoa no estado no qual mostra a imagem de estar realmente mais quebrantado, de querer essa relação mais de perto, né, mais fortificada sempre. A segunda imagem, um povo ameaçado pelo desejo ou por desejar um Deus guerreiro. Já é uma outra imagem de que já chama a atenção da gente. Na forma de cultuar, né, de ser impedido, enfim. Cientistas podem descobrir Deus nos mistérios do universo. Também uma forma de relação com Deus, né? Na medida em que eles começam a procurar a entender esses mistérios no universo. No próximo parágrafo. Através dos tempos, as religiões vão evoluindo e reinterpretando suas primeiras ideias. Textos sagrados não são mudados, mas podem sofrerem acréscimos e passar por novo entendimento. Ou seja, com o passar dos anos, não só o ser humano vai mudando, né? Mas tudo que tem ao seu redor vai se transformando. Mas claro que essa transformação quem faz é o próprio ser humano, né? Então, ela pode sofrer acréscimo, passar por novos entendimentos, sim. Se nós fôssemos observar agora, parar um pouquinho para pensar, nós vamos perceber quanta mudança já ocorreu desde o nascimento dos primeiros seres até os dias de hoje, o qual nós vivemos. Então, isso é bem óbvio, né? Que as transformações elas acontecem constantemente. Vamos ver como isso acontece, vamos ver como isso aparece no texto da Bíblia. Quem lê com cuidado a Bíblia percebe que a maneira de entender Deus vai mudando. Deus explica aos poucos, como um educador vai aumentando a dose à medida que os alunos ficam em condições de compreender melhor. Bem, gente, a nossa maneira de entender realmente ela vai mudando e a partir do momento que você começa, né, a dedicar-se, a buscar mais, você vai vendo e vai crescendo de uma forma diferenciada dentro dessa área. Um exemplo é a maneira de como nós nos dedicamos. Cada um vai mudar, cada um vai entender
na maneira em que ele se dedica, né, a conhecer melhor Deus, que é de quem nós estamos falando, né, a entender Deus. Então, nessa medida que nós vamos estreitando essa relação com ele, né, nós vamos entendendo cada vez melhor. E todas as vezes ele vai ser entendido de uma forma diferente. Então, a gente começa a observar isso pela leitura das Sagradas Escrituras. Cada vez que a gente lê o mesmo versículo, você pode ler ele 10 vezes, um exemplo. Todas as 10 você vai entender ele de maneira diferenciada. Nunca você vai ver ele do mesmo jeito, da mesma maneira. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo começa crendo no Deus protetor de cada família, aquele de quem os pais e avós falaram. Por que eles começam a acreditar dessa forma? Porque o meio, né, o ambiente do qual eles viviam, era a forma que eles, ou seja, era o que eles viam, era o que eles aprendiam. Então, dessa forma eles iam crescendo e levando para si. Então, quando se tornavam adultos, eles começavam a ver diferente. Mas até então, começavam a aprender pelo que via seus pais fazerem. Então, os pais realmente é o nosso espelho. Cada família precisava de terra para viver a vida com Deus e viver e via em Deus a garantia desse sonho. Então, a gente observa que desde o início de Abraão, aliás, de Isaac e Jacó, eles viviam sobre uma promessa. Essa promessa, Deus a fez e cumpriu, que era de dar a eles uma nova terra, de multiplicar a nação. E essa promessa ela foi cumprida, melhor dizendo. Então, cada família precisava de terra para viver e via em Deus a garantia desse sonho. Se trata da promessa. Ok? Então, meus queridos, essa nossa aula ela é bem extensa, esse texto, e nós vamos ficando por aqui, certo? Na próxima aula nós daremos continuidade e concluímos com a nossa atividade. Tudo bem? Até a nossa próxima aula.